Uhum. Pedro Eiras, esta semana no podcast O Poema Ensina a Cair. Pedro, estou muito contente por estares connosco, já há muito tempo que tentávamos gravar este podcast e o pretexto é este teu livro novo, que se chama Nevoeiro, uma investigação, e tem o Fernando Pessoa na capa, ou seja, dá-nos logo assim algumas pistas, mas brevemente, se quisesses contar às pessoas que vão escutar o podcast o que é esta investigação, o que é que nos dirias? Diria que é uma ficção e ao mesmo tempo uma investigação no sentido em que parte de elementos históricos, de resto conhecidos. É uma história do último Fernando Pessoa entre 1933 e 35, data da morte, e tem muito a ver com o processo da escrita e constituição, finalização do livro-mensagem e as relações deste escritor com o Estado Novo e com a ideia de poder em geral. Portanto, é uma espécie de luta a dois de um poeta mais ou menos invisível, por um lado, e uma máquina de um poder ditatorial, e os avanços e recuos desta terrível dança das cadeiras, com alguns arrependimentos e tentativas de voltar atrás, um bocadinho in extremis. Dito isto, o subtítulo do livro é uma investigação, mas já me tem ocorrido que podia bem ser um exorcismo. Também funcionava. Podemos, para se calhar abrir o apetite, dizer que este livro, como tu dizias, tem de facto ficção, no sentido em que tem diálogos ficcionados e outras circunstâncias, mas tem também muitíssimos documentos reais que resultam da tua investigação, onde ficamos a conhecer mais do que são ou foram esses meandros das ligações entre o poder e o meio literário num certo período do Estado Novo. Ou seja, não é só ficção, aprendemos muito, também é importante dizer isto. Sim, e um livro escreve-se a partir de outros livros, pelo menos comigo funciona muitíssimo assim. Portanto, um livro filtra, recolhe, filtra e volta a dizer histórias já conhecidas, mas diz estas histórias de outro modo e as histórias de repente já são outras também. Portanto, trata-se de voltar atrás, mas para tentar apontar para a frente. Não é uma reciclagem, é uma revisão e é uma tentativa de voltar a inventar uma possibilidade de falar deste autor tão lido e tão esquecido e tão generalizado. É uma tentativa de aguçar outra vez o olhar sobre velhos textos. Que é um dos teus autores. Não é a primeira vez que te debruças sobre o Fernando Pessoa, se é que podemos dizer assim. Agora, Pedro, este podcast tem este nome, O Poema Ensina a Cair, que é um verso, como sabes, de um poema de Luísa Neto Jorge, que de resto é uma das autoras que tu trazes para o podcast, trazes um poema de Luísa Neto Jorge. Eu queria perguntar-te se achas que sim, que o poema ensina a cair, e se, além de ensinarem a cair, pode ensinar mais alguma coisa. O verbo ensinar é tão estranho, não é, Raquel? Porque para ensinar é preciso alguém saber que sabe, alguém saber que está a ensinar algo a alguém, e do outro lado tem de haver alguém que vai receber o ensinamento. Se for assim que o verbo funciona, então não. Então o poema não ensina, porque o poema não sabe que ensina uma matéria que cabe num currículo, que cabe num relatório, num teste, numa avaliação. Se for assim, ninguém ensina nada a ninguém e ninguém aprende nada com ninguém. Ora, ao mesmo tempo, algo acontece. Talvez o poema não saiba e talvez quem lê o poema também não saiba que está a chegar a algo novo, mas no fim tudo está absolutamente diferente. Não sei explicar isto. É um pequeno, grande mistério. Daqui a mais 50 anos de vida, talvez eu tenha começado a compreender como é que isto acontece.